Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria falar sobre um livro que eu acabei de ler recentemente. Eu, Robô. É um livro de contos. E esses contos foram publicados antes em revistas, né, e tal. E aí depois foram reunidos e colocados num livro. Mas o que eu achei interessante é que esses contos, eles são interligados, amarrados numa entrevista, porque o livro começa com uma entrevista, e aí a Susan Calvin, que é psicóloga de robô, ela vai inserindo os contos, né? Então eu achei bem criativo isso, achei bem interessante esse tipo de amarrar os contos, né, numa entrevista. Achei bem interessante, porque geralmente, bem, isso sou eu, tá? Geralmente eu lia antologias, contos e tal, estanques, né? Apesar que esse também tem, né, os títulos, o sumário, né, o índice, né, com os títulos e com as páginas. Mas existe a entrevista que fica interligando tudo, né? Eu achei bem bacana isso. Os contos falam sobre robôs. Confesso que ficção científica não é minha praia, mas eu achei interessante ler para eu expandir as minhas ideias, expandir o meu olhar. E é muito bacana você sair um pouco da sua zona de conforto e ler outros tipos de coisas. Então, nos contos que eu vou falar agora, os robôs, no cérebro deles, estão inseridos as leis da robótica, que um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um humano sofra algum mal. 2. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria vida. Então, desde os mais simples robôs até os mais evoluídos, todas as atitudes deles, tudo que eles vão fazer, eles vão usar essa lógica. Eles vão usar essas leis, essas premissas, né? Então, até os mais submissos, até os mais rebeldes, entre aspas, sempre vão tomar uma atitude usando essas 3 leis, né? E aí é bem interessante, porque você vê os conflitos, né, entre os seres humanos e os robôs e como eles vão se organizando, né, nos espaços, né, nas relações sociais. E aí esses contos não deixam de ser ensaios, né, para a gente pensar, realmente, como seria os robôs, né, no nosso cotidiano recente, na nossa vida, né? Então, foi um livro bem bacana, que eu gostei muito, né? Apesar que teve alguns termos técnicos, científicos, que eu viajei na maionese, mas apesar de não estar familiarizado com esses termos, eu consegui acompanhar direitinho, né? Porque o escritor, né, ele é um bom narrador, é um bom contador de histórias. Eu li esse livro porque eu assisti o filme. Eu não quero ficar falando qual é o melhor e qual é o pior, o filme ou o livro, porque são 2 obras completamente diferentes. O livro é inspirado, ele tem a essência... aliás, eu estou me equivocando aqui. O filme, ele é mais abrangente, né? Ele tem a essência do livro. Por justamente querer pegar mais, né, mais espectadores. Porque eu acho que, na verdade, o livro e os gibis, eles têm um público mais específicos, né? E já no cinema,
né? Muitas vezes tem gente que vê um filme de ficção científica ou um filme de super-herói, né? Um exemplo, mas eles não estão inseridos na cultura, né? Do gibi ou na cultura do romance, do romance de ficção científica, entendeu? Então o cinema realmente ele dá uma generalizada para aumentar o público. Essa é a minha opinião, mas nada contra. Eu acho que até é interessante porque quem estiver interessado vai ler o livro que foi inspirado o filme. Então é isso. Vale a pena de ler. Eu baixei na internet e eu acho que vocês, se quem quiser, dá uma conferida, porque é bem interessante. Fui.